Boa noite. Edson Nascimento pede canalização de sanga na Vila Operária. Vem há anos já, né? O pessoal está colocando lixo dentro da sanga, a sanga está caindo, as casas estão caindo dentro da sanga. Então a gente queria que o prefeito olhasse com outros olhos aqui para essa sanga aqui. Matheus Vesp quer informações sobre a falta de medicamentos na farmácia central. Há um atraso do município no pagamento dessas empresas e, consequentemente, um atraso por parte dessas empresas no fornecimento dos medicamentos. Câmara de Vereadores presta homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. Então, aos vereadores, as mais ricas bênçãos de Deus e muito obrigado por esse espaço cedido tão gentilmente às nossas igrejas. Agora, no Jornal da Câmara. Morador da Vila Operária, o vereador Edson Nascimento está pedindo melhorias para a região. A principal demanda dos moradores é a canalização de uma sanga na rua Diogo de Oliveira. A gente queria que o prefeito olhasse com outros olhos, o prefeito, o secretário de obras, o secretário do meio ambiente, olhasse com outros olhos para a sanga aqui, que é uma reivindicação do pessoal, né? Que faz tempo já que está pedindo para nós entrar em contato com o prefeito. Vem há anos já, né? O pessoal está colocando lixo dentro da sanga, a sanga está caindo, as casas estão caindo dentro da sanga. Então a gente queria que o prefeito olhasse com outros olhos aqui para essa sanga aqui e desse uma atenção maior para os moradores aqui da Vila Operária, né? E da comunidade da Vila Operária e Independente, bairro União. Então a gente gostaria que eles dessem uma olhadinha com outros olhos e viessem dar uma olhada na sanga aqui, falassem com os moradores, conseguissem atender as reivindicações dos moradores da Vila Operária. Além da segurança, as obras na sanga trariam mais conforto aos moradores, que precisam conviver com o mau cheiro e a sujeira no local. Isso aqui é um perigo, já caiu a criança ali, né, que quebrou o crânio aqui, fez um ano agora, é o gurizinho dela. E caiu o carro ali, né, faz uns 3 meses, ele veio e não conseguiu, caiu ali dentro, né, a sorte que foi só o carro. Então, isso aí é um perigo. Então a gente gostaria, né? As casas estão caindo, aqui no fundo tem a casa do vozinho, lá, ó, tá desbarrancando. Vai parar qualquer dia dentro da sanga, né? E eles não têm condições de mandar arrumar, né? Então a gente pede que possam nos ajudar a arrumar isso aí. Arrumando isso aqui já é uma grande coisa, porque isso aí está sendo um perigo, né? E daí também a pracinha, a gente quer ali que nem tem nas outras, no centro da academia, né, que as pessoas possam vir ali. Então é o que a gente mais pede agora no momento, é arrumar esses sangue aí, fazer alguma coisa e colaborando, né, porque a gente já quase perdeu a criança aí e tudo, né, então é o que a gente está pedindo. A sanga aqui é muito perigosa, né? O que a gente pede é que se desse possível eles conseguissem canalizar, porque inclusive meu filho ano passado, em outubro do ano passado, fez um ano agora, ele caiu dentro da sanga, teve traumatismo craniano, quebrou o osso do crânio em 3 lugares e só por Deus hoje ele está vivo. Ele tem 8 anos, né? E faz 8 anos que nós moramos aí e nunca não conseguem arrumar nada, não fazem nada, só prometem. Então a gente, se possível, né, eu em nome da minha família, dos moradores, a gente pede, né, que se eles podem canalizar isso daí, né, o quanto antes, porque é um risco, né, por causa dos ratos também, né, porque tem bastante rato, né, a gente tem que estar cuidando da casa da gente para não entrar por causa de uma lectospirose e tudo mais, né? Então a gente pede, então, né, que, se possível, né, eles possam vir fazer alguma coisa aí na sanga, né? Porque já faz tantos anos, né, que a sanga tá dessa forma. E eu tenho um vizinho do lado que a casa dele tá indo mesmo, tá lá para ver. Eu quero que vão lá ver, né? Porque não adianta eu falar, para depois eu vai dizer não, mas vão lá ver e vão afirmar que não é ali que eu quero. E tem que, quanto antes, porque eu perdi mais de 3 metros de terreno ali. Comprei ele, paguei, eu comprei, eu sou do terceiro. Mas, até agora o prefeito veio uma vez ali, vamos canalizar. Eu fui mais ou menos 8 vezes na prefeitura. E até hoje nada. A minha casa, só a única coisa que está segurando assim na mão. A sanga ali comeu a metade do terreno ali. Então a casa está, o que segura é o terreno, é o cinnamon.
Se caiu assim na mão, a minha casa cai na sanga, bem na beiradinha. Eu quero que eu peço uma ajuda que canalize a sangue para ter cuidado da minha casinha. Eu sou moradora há muitos anos, praticamente 50 anos, né? E esse problema sempre vem se estendendo e a gente não tem solução. E a gente pediu ajuda para o nosso vereador para ver se as autoridades tomam uma providência, porque tem casa desabando. Rato não é rato, é já um porquinho. Bicho, o perigo das crianças contaminadas com uma doença terrível, né? Então a gente quer pedir ajuda da nossa prefeitura, do nosso prefeito, nossos vereadores, através do Negão da Padaria, que dê uma solução, porque não é de hoje, isso é de muitos anos. Estamos esperando, aguardando que eles dêem uma resposta para nós. O Jornal da Câmara apresenta agora a nova solicitação do vereador Matheus Wesp. Ele enviou ao Poder Executivo um pedido de informações sobre a falta de alguns medicamentos na farmácia central. Os próprios servidores do município têm reclamado da ausência de medicamentos na farmácia central, de modo que muitas vezes as pessoas, quando vão buscar os medicamentos, principalmente aqueles que sofrem de diabetes, não encontram os medicamentos necessários para continuar o tratamento. Há muitas vezes, mesmo que o executivo compre um contingente de medicamentos, a interrupção do tratamento, porque, ao que indicam os servidores do próprio município, não está ocorrendo o repasse dos valores licitados, contratados após a elaboração da licitação para a aquisição dos medicamentos, às empresas vencedoras da licitação. Ou seja, há um atraso do município no pagamento dessas empresas e, consequentemente, um atraso por parte dessas empresas no fornecimento dos medicamentos. Algo que, é claro, só será regularizado na medida em que os próprios pagamentos por parte do Poder Executivo sejam também regularizados. Então, não, o objetivo desse pedido de informação é esclarecer a situação, até porque sabemos também que o atraso nos pagamentos pode levar, inclusive, à rescisão do contrato administrativo por parte das próprias empresas contratadas, o que, porventura, se viesse a ocorrer, levaria até uma demora ainda maior para a aquisição de medicamentos por parte dos usuários, principalmente porque teria necessidade aí de realizar uma nova licitação, elaboração de um novo contrato, o que talvez fosse atrasar no mínimo uns 70 dias a chegada dos medicamentos à farmácia central. Por isso é a nossa preocupação com esse pedido de informações, que nós busquemos informações necessárias para evitar que, de fato, se estiverem ocorrendo esses atrasos, eles se repitam. E neste domingo, a Associação Gaúcha de Artesãos e Artistas Plásticos promove a 9ª Feira de Artesanato. A atividade acontece na parte externa da antiga Estação da Gare, entre as 13h30 da tarde e 8 horas da noite. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a reportagem produzida na solenidade que homenageou os 500 anos da Reforma Luterana. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. O
período ordinário está encerrando. Por isso, o Câmara Entrevista de hoje apresenta um balanço de 2 comissões permanentes da Casa. No primeiro bloco, Ana Paula Koenemann conversa com o vereador Luiz Miguel Chais, presidente da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior. Você nunca sabe tudo, você tem que viver aprendendo, né? Eu aprendo com os meus assessores, aprendo com o vigilante, eu aprendo com as pessoas que tu encontra na rua, eu gosto muito de ir no mercado, eu gosto muito de fazer a minha caminhada e eu paro para falar com as pessoas. Como é importante você ouvir as pessoas que tu aprende, você aprende, né? Então, chegamos aqui, eu me sinto muito feliz de estar terminando este ano de 2017, né? Vamos recarregar essas baterias aí para nós iniciarmos um ano com muito trabalho, com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor à nossa querida cidade de Passo Fundo e com muito trabalho. Nós queremos também, sempre nas minhas entrevistas eu digo, população de Passo Fundo tem que cobrar o seu legislador, tem que visitar a Câmara de Vereadores, tem que ir até o gabinete do seu vereador, ver o que ele está fazendo, ver como que ele está trabalhando, se é de forma adequada ou não, cobre, fiscalize o seu vereador e fiscalize o nosso legislativo. O vereador Paulo Necli também participa do programa falando sobre a Comissão de Constituição e Justiça. Então não perca, o Câmara Entrevista vai ao ar logo após esta edição do Jornal da Câmara. E agora você vai ver como foi a sessão solene em homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana, realizada pela Câmara Municipal a pedido da mesa diretora. No dia 31 de outubro, igrejas protestantes em todo o mundo celebraram os 500 anos da Reforma Luterana. Este dia ficou conhecido como aquele em que o monge alemão Lutero teria pregado suas teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. Elas representavam uma tomada de posição contra o que ele considerava práticas abusivas do clero católico romano. É um marco histórico que diz interesse ao mundo inteiro e nós estamos nesse contexto porque os 500 anos, que foi no período de 1517 a 1648 que aconteceu a Reforma Luterana, que leva esse nome justamente por causa que quem foi o homem da Reforma foi o frade Martinho Lutero, então em homenagem a ele o nome, que revolucionou o cristianismo no mundo, numa época em que a Igreja Católica era a única igreja que existia, era a única religião que existia e todos estavam submetidos tão somente à Igreja Católica, que tinha na sua época os seus dogmas, a sua forma de interpretar a palavra de Deus. Quando veio a Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu mais de 75 teses para comprovar que a forma com que a Igreja Católica conduzia a palavra sagrada, os sacramentos naquela época, não estava de acordo com as Escrituras. E aí se passou desde aquele momento a se ler mais a Bíblia, se meditar mais em cima da Bíblia, do que realmente ela quer passar para as pessoas. Do século XVI para cá, a reforma marcou a história no mundo e, claro, no Brasil. O pastor Guinter explica melhor. A igreja trouxe o evangelho mais perto do povo, na língua do povo. E aqui no Brasil também, hoje, nós temos um grande movimento que é regido pela Sociedade Bíblica do Brasil, que procura traduzir a Bíblia para diferentes línguas. Hoje são milhares de línguas faladas no mundo e a Sociedade Bíblica está fazendo um belo trabalho. E a Igreja Luterana está junto com esse apoio e recentemente foi publicada uma Bíblia chamada Bíblia da Reforma, que contém mais de 2.000 anotações, mensagens, interpretações que Martinho Lutero deixou naquela época. Então a Bíblia, que estava proibida na época para o povo em geral, que veio a ser liberada pela Igreja Católica em 1960 com o Concílio Vaticano II, hoje então a Igreja está vendo que há uma necessidade de nós usarmos a palavra de Deus e essa é a grande transformação também no Brasil, né? Porque no início as Bíblias eram banidas, eram proibidas, eram queimadas em 1800 e pouco, e agora então todo mundo está participando dessa distribuição da palavra de Deus. Estima-se que hoje 12% da população mundial seja protestante. Trata-se de um grupo plural composto por diversas denominações, como por exemplo o evangélico. No Brasil, o número é ainda maior, 30% da população.
Este movimento evangélico tem vínculo histórico com a reforma protestante do século XVI. Todas as igrejas evangélicas que nós temos no mundo surgiram, melhor dizendo, a partir da reforma luterana. Hoje nós estamos aqui por uma iniciativa da Igreja Luterana, que tem algumas aqui em Passo Fundo, mas não diz respeito apenas à Igreja Luterana, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, Deus e Amor, enfim, todas as igrejas evangélicas, elas nasceram em virtude dessa reforma protestante e hoje nós temos aqui em Passo Fundo em torno de 30 a 40 mil pessoas que fazem parte desse movimento. E hoje em dia, então, muita gente precisaria voltar ao período da reforma novamente, porque muita gente perdeu o jeito que Lutero pensava a igreja, a Bíblia como base única, e muita gente deturpa esse texto. E com isso nós temos um grande problema hoje com as igrejas e movimentos evangélicos, muitos que não usam corretamente o texto da palavra de Deus. E para marcar a data, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene. A homenagem foi proposta pela mesa diretora. E quem falou em nome do grupo foi Ronaldo Rosa. O dia da reforma não é só dia 31 de outubro de 1517 ou 2017, agora com os 500 anos. Mas dia da reforma é todos os dias. E a igreja é uma igreja que sempre está em reforma, sempre está atualizando, voltando ao texto e aplicando esse texto na atualidade. Então, aos vereadores, as mais ricas bênçãos de Deus e muito obrigado por esse espaço cedido tão gentilmente às nossas igrejas. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje com o Coral da Paz, que se apresentou no momento cultural desta solenidade. Uma boa noite e um ótimo final de semana.